e a palavra de Deus vai ser proclamada, o nome de Deus vai ser revelado, e o Senhor vai levantar outros e outros e outros. Quebrou os portões da Babilônia, destroçou os ferrolhos da Babilônia, porque Deus mandou. Se ele estiver falando alguma coisa que é contrário à palavra, que ele seja maldito. Fala galera do canal Convicto Sou, tudo bem com vocês? Vocês que não me conhecem, meu nome é Ednilson Souza e eu estou trazendo aqui mais um vídeo nesse canal para vocês. Gente, você que ainda não viu meu último vídeo postado neste canal, está aparecendo aqui o link, você possa clicar aqui e ver, assistir aí a última publicação minha. E você que ainda não é inscrito no canal, vai aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e seja muito abençoado por cada vídeo que eu postar aqui nesse canal para vocês. Fique na paz, eu agradeço aqui a todos os inscritos no canal, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Após essa vinheta, essa palavra com o pastor Antônio Neri, abençoadíssima para a sua vida. Fique na paz, continue conosco, compartilhe esse canal, compartilhe esse vídeo, compartilhe a palavra do Senhor. Deus fique com cada um de nós, nos dando força. Você que é inscrito, Deus lhe dê muita força e Deus continue lhe abençoando grandemente. Valeu, pessoal, tamo junto, valeu! A graça e a paz, amém? Bom, o texto já está aí. Nós vamos ministrar a palavra do Senhor em Isaías capítulo 45. Vamos fazer a leitura de Isaías 45, do versículo 1 ao versículo 6. Então, diz assim o texto: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu saltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eu te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome, por amor de meu servo Jacó, e de Israel, meu eleito. Eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que se saiba desde o nascimento do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus Todo-Poderoso, é mais uma oportunidade que nós temos de entrar no mistério da oração e invocarmos a Ti, soberano Deus, reconhecendo a nossa insuficiência, nossa pequenez, sabendo que somos dependentes da Tua ação, Espírito poderoso de Deus. Quem é Deus? O que Ele resolveu expressar, indicar, revelar a respeito dEle? É algo extremamente importante para nós. Nós, no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, algumas coisas referentes ao nosso temperamento, ao nosso comportamento e até mesmo as coisas que nós pensamos, algumas delas nós guardamos para nós. Por quê? Porque algumas dessas situações ou coisas que nós sabemos ao nosso respeito, nós não gostaríamos que as pessoas soubessem. Quase todos nós temos algo que é particular, que é seu, e às vezes alguma das nossas atitudes nos trazem uma vergonha, nos trazem alguma coisa que não é muito bom.
Assim como nós costumamos esconder os nossos defeitos, defeitos físicos, seja no que for, nós desde muito cedo escondemos essas coisas, né? Basta nós lembrarmos quantos produtos nós usamos no nosso dia a dia, e a maioria deles é para esconder coisas que nós achamos desagradáveis. Quase todos nós aqui usamos desodorante, não é verdade? E por que nós usamos desodorante? O nosso cheiro natural não é agradável? Deveria ser, porque é natural, mas quem já esteve perto de uma pessoa bem suada, e principalmente aqueles que não tomam banho há bastante tempo, pode imaginar a catinga que é. E é natural, é um cheiro natural, mas não é agradável. E o perfume existe há séculos, mesmo no mundo antigo, até no tempo dos faraós, já naquele período já existiam os perfumes. E o perfume foi criado para disfarçar o odor natural. Algo que entre os animais, eles não procuram perfume. Os animais vivem se cheirando, se esfregando e deixando seu odor, deixando a sua marca. Mas nós não somos assim. Nós somos diferentes dos animais irracionais. Nós mascaramos o nosso odor natural. Nós gostamos de escovar os dentes porque dificilmente você quer que a pessoa sinta o seu bafão pela manhã. Falar com alguém sem escovar os dentes pela manhã é sinônimo que você está com raiva de alguém. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso hálito pela manhã, depois de acordar, não é uma coisa boa, nem de se pensar. Todos esses hábitos que nós temos, eles estão e foram criados por nós mesmos para mascarar os nossos defeitos, sem falar os outros em tratando de roupa, tintura de cabelo, óculos, e aí vai, a coisa é longa. Tudo que nós usamos, salto alto, e as coisas mais para corrigir as coisas que nós não gostamos. E Deus, quando Ele resolveu se revelar, Deus esconde algo a respeito de quem Ele é? Deus, Ele é perfeito. E quando Ele começa a revelar a sua identidade, Ele não encobre quem Ele é. Porque Deus não é humano, Ele não tem comportamento humano, Ele não pensa como nós seres humanos, Ele não age como nós seres humanos. Ele é perfeito na sua própria essência, Ele é perfeito nos seus atos, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Ele é perfeito aos olhos e ao conceito dEle. Coisas que Deus resolveu fazer, atitudes que Ele teve, que segundo a nossa visão, o parâmetro humano é algo estranho de aceitar. Vocês leram o texto juntamente comigo. Esse texto fala de um período histórico onde o povo de Deus havia sido levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. E o Senhor nosso Deus levantou profetas, e esses profetas foram até Judá, profetizaram aos reis, disseram ao povo: olha, Deus está irado com vocês, Deus vai levar vocês em cativo, Deus vai fazer tudo isso. E o incrível de tudo isto é que Deus levantou profetas e disse ao profeta: você vai profetizar, mas esse povo não vai te ouvir. Você vai falar e eles não vão entender. Agora eu vou mudar um pouquinho mais, vou mais além, vou falar de Jesus. Quando Jesus veio à terra, Ele falava em parábolas. As parábolas que Jesus expressava, e algumas delas eram difíceis de se entender. E quando perguntaram para Jesus: por que o Senhor fala em parábolas? Não é mais fácil o Senhor falar abertamente para esse povo entender? Jesus citou a eles algo profético a respeito dele, que ele falaria a esse povo, e o povo não entenderia. E por que esse povo não entenderia? Para que esse povo não se arrependesse dos seus pecados. Porque Deus levantou profetas e esses profetas não foram ouvidos, porque Deus iria pesar a mão sobre o seu povo. E aí, amados irmãos,
o pensamento e a coerência humana entram em parafuso. Como que alguém em sã consciência levanta profetas, levanta palavras, orienta e ao mesmo tempo permite que o povo endureça o coração? Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo sair do Egito. Deus endurece o coração de Faraó e faz com que Faraó persiga o povo quando estão para atravessar o mar. Deus faz coisas que é difícil de nós entendermos, porque os conceitos não são humanos, os conceitos são de Deus. E como eu comecei a falar para vocês, eu e talvez você encubra alguma coisa, alguma imperfeição. Às vezes nós falamos algumas coisas para agradar aos outros. Nós não somos 100% sinceros, porque se nós formos 100% sinceros, muito das nossas amizades vão deixar de ser amigos. E pessoas próximas vão deixar também de ficarem próximas se nós formos super sinceros. Mas Deus não tem esse problema. Ele fala que vai levar cativo e leva. Levanta os profetas e diz para o profeta: você profetiza, mas não vai adiantar nada. E você não pode deixar de profetizar. Mas por que eu vou profetizar se o povo não vai crer? Porque eu estou mandando e acabou. É assim que funciona com Deus. Deus, Ele exerce o seu poder e a sua soberania. Se você gostar, bem. Se você não gostar, você vai ter que conviver com elas. E isto às vezes irrita algumas pessoas, porque o ser humano tende a desenhar e a fazer com que as coisas sejam segundo o seu querer. Nós fazemos muito disto no nosso dia a dia. Nós pintamos a casa da cor que nós achamos melhor. Você compra um móvel ou um imóvel segundo o seu gosto pessoal. Cada um exerce a sua vontade e ao seu bel prazer, mas em se tratando de Deus, o teu conceito, a tua vontade, o seu querer, se você entende ou não entende, se acha bom, se acha ruim, isso é irrelevante para Ele. E isto amedronta muitas pessoas. Mas Deus, Ele não tem problemas. Porque se Ele tivesse qualquer tipo de problemas, Ele deixaria de ser Deus. Ele não tem recalques. Quem tem recalque é ser humano. Deus não tem dúvida. Quem tem dúvida somos nós. Deus não tem problema em achar que Ele não está sendo bom, porque Ele sabe que Ele é bom, mesmo que você não concorde. Deus sempre faz aquilo que é certo, porque os conceitos dEle são sempre certos. Deus é um ser que não falha, sempre faz aquilo que é bom. E aí, o que acontece no mundo cristão? Logo que inicia o mundo cristão, vem uma perseguição. O povo estava alegre, feliz da vida, se reunindo, estavam juntos, vendiam as suas casas, as suas propriedades, e ali eles comiam, bebiam, festejavam, e a comunidade olhava: olha como esses cristãos são abençoados, que tipo de vida que eles têm, e aumentava o número de cristãos, e aumentava as comunidades, e o povo estava feliz da vida. E o que Deus faz? Levanta uma perseguição e dispersa os cristãos pelo Império Romano. Isso não faz sentido. Eles estavam felizes, estavam bem, estavam vivendo um cristianismo magnífico, e vem perseguição, e esse povo é perseguido, esse povo acaba morrendo. Oh Deus, mas como é que as coisas funcionam? O texto que você leu e eu diz que Deus estava chamando Ciro de servo. Em outro texto você vai encontrar Deus chamando Nabucodonosor também de servo. Deus chama Ciro de pastor. Como assim? Pastor? Nem judeu ele não era.
nem acreditava em Deus. E Deus separa um líder, um rei, e traz na boca do profeta, séculos antes, algo que iria acontecer lá na frente. Por que tudo isso? Por que tantas mudanças? Deus se revela como Ele é. Ele abre o leque para que a comunidade no mundo entenda que Deus, Ele é ciente da sua integridade, é ciente da sua capacidade, é ciente e consciente dos seus atos. Ele faz as coisas segundo a vontade e o querer dEle, dentro de um tempo e de um propósito que somente a Ele condiz. E aí existe o conceito de que Deus, Ele é bom, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, Ele é longânimo. Não pense vocês que esses cristãos que foram perseguidos, eles se maldisseram ou eles se arrependeram de serem cristãos. Não, eles foram para a linha de frente, alguns foram mortos, alguns foram decapitados, outros foram comidos por fera, mas eles estavam firmes num propósito. Qual é esse propósito, irmão? E qual é o conceito principal? O que faz com que a humanidade sirva a Deus, creia em Deus e seja fiel ao Senhor? É que eu e você, nós somos mortais. Todos nós somos mortais. E o que nós estamos fazendo nesse período aqui na terra? Tudo aquilo que você faz, em quem você acredita, está ligado na eternidade da tua alma. Mesmo que os homens cristãos viveram períodos difíceis na terra, eles tinham convicção de que aquilo seria um período curto, o que ele estava aguardando, aquilo que viria para a vida deles, assim como vem para mim e para a tua. As promessas de Deus, elas são promessas eternas. O nosso período aqui é extremamente curto, extremamente curto. Os dias passam ligeiros. Nós já estamos em setembro, já estamos no meio do mês de setembro. Quando nós piscarmos os olhos, o ano já virou, já estamos em 2020. E assim é. E vai as coisas progredindo. Deus levantou o seu povo. Esse povo, o povo de Israel, foi levado cativo, foi para a Babilônia, ficaram um grande período na Babilônia. Deus levantou no início Nabucodonosor e ele levou o povo para a Babilônia. Agora passou um período e a Babilônia foi vencida. O povo na Babilônia foram derrotados pelos medos persas e surge uma nova potência no mundo antigo. Essa nova potência derrota Nabucodonosor, acaba com o império da Babilônia e se levanta um novo líder mundial. E esse novo líder mundial, no primeiro ano em que ele assume, ele libera o povo de Judá. Ele escreve um decreto e diz para o povo judeu que eles deveriam retornar e reconstruir o templo ao seu Deus, e quando eles fossem e retornassem, eles deveriam oferecer sacrifício para que o rei fosse beneficiado. Qual foi o propósito de Deus? Tudo que Deus havia dito se cumpriu. O povo foi levado cativo para a Babilônia, depois o povo retornou da Babilônia, e no primeiro lance, ou seja, no primeiro ano, veio Zorobabel, junto com um grupo, trouxeram madeira, trouxeram pedreiros, trouxeram pessoas para reconstruir o templo, e ali eles ficaram 24 anos reconstruindo o templo. Depois disto, esse rei Ciro, ele deixa de ser e vai surgir um novo rei, o rei Dário. E as reconstruções do templo ficou estacionada durante um tempo. E Deus levanta um novo rei, agora distante. Esse novo rei
tenta impedir, mas depois de uma certa colocação, ele vai e busca os antigos escritos e descobre que Ciro havia liberado. E aí Dario envia um novo grupo. E agora nesse novo grupo vem Esdras. E depois posteriormente vem Neemias reconstruir os muros. Os impérios foram caindo. Os reinos foram se mudando, mas o propósito de Deus permaneceu. Porque o que Deus fez? Aquilo que havia sido destruído, Deus mandou reconstruir. E quem bancou tudo isto foi exatamente o império que outrora havia mandado destruir. Por quê? Porque o povo judeu não tinha capital, mas Deus providenciou mão de obra, Deus providenciou material, Deus providenciou ouro, Deus providenciou prata, Deus levantou as condições, porque Deus não deve nada a ninguém. Ele providencia, Ele reestrutura, Ele faz, Ele conclui, por isso que Ele é Deus. Ele não depende de mim nem de você. Ele vai fazer a obra dele, queira eu ou não, você ou não. Ele vai fazer os propósitos e vai determinar todas as coisas, e tudo vai acontecer segundo a vontade desse Deus. E o mundo muitas pessoas acham que o mundo está fazendo o seu querer, está desenrolando a sua própria vontade, mas não é assim. Deus comanda o universo. Como é que eu sei? Porque profecias foram dadas a Daniel. Daniel estava nesse período, Daniel foi levado para a Babilônia, e lá na Babilônia Deus deu revelações para Daniel. Daniel teve a visão de uma estátua, e essa estátua grande tinha cabeça de ouro, tronco de prata, depois quando chegava nas pernas era de bronze, e os pés eram de barro e ferro. E ele viu uma visão de uma grande pedra que atingiu essa estrutura, e essa estrutura ruiu. Os impérios que surgiram, eles foram caindo um a um. Surgiram impérios e foram caindo. Surgiram grandes reis e foram caindo. Surgiu, como nós falamos agora há pouco para vocês, surgiu Nabucodonosor como um grande rei poderoso, mas ele caiu. Aí surge o império medo-persa. Os medo-persas caíram. Aí vieram os gregos e dominaram o mundo antigo. Os gregos caíram. Vieram os romanos e dominaram o mundo antigo. Os romanos caíram. Por quê? Porque Deus permanece com a sua palavra. Nós cristãos devemos estar firmados não no meu e no teu propósito, mas no propósito de Deus, porque o propósito de Deus não falha, não cai por terra. E a igreja, irmãos, ela caminha segundo o propósito de Deus. E é por isso que eu sei que a igreja é vitoriosa, nem por tua causa, ela é vitoriosa pelo próprio Deus que a sustenta. E eu vivo aqui falando para vocês disso, por quê? Porque isso é prova de fé, irmãos. Deus tem sustentado esse ministério, Deus tem levantado pessoas para sustentar esse ministério, Deus tem abençoado a vida de muitos aqui que creem que Deus é abençoador e tem feito prova de Deus e tem tido experiências com Deus. Por quê? Porque Deus foi ontem, hoje e será eternamente. Ele não depende de nada e nem de ninguém, Ele atua pela sua própria natureza. Entenda quem é Deus. Ele não se esconde atrás de ninguém. Ele não precisa que eu ou você venha defender Ele. Ele fala e Ele cumpre. E aquilo que Ele determina, seja bonito ou não aos nossos olhos, tudo vai seguir o propósito dEle. E é assim que funciona. E por que nós temos que ouvir isto? Porque à medida que você ouve e você se alicerça no verdadeiro Deus, você não se deixa envolver com coisas estranhas, você não vai se envolver com artimanhas humanas, você não vai se deixar levar por filosofia,
qualquer que seja, porque qualquer coisa que estejam pregando aí fora, ou qualquer filósofo, ou qualquer líder que se levante, que não fale, não seja íntegro com a palavra de Deus, ou crie qualquer outra coisa para complementar a Bíblia, é falso, não creia. E durante os séculos tem se levantado muitos que dizem ter visão de anjos, que dizem ter ouvido de anjos certas coisas, certas profecias. Irmãos, nós não seguimos anjos, a igreja segue ao Deus da palavra. Se nós fôssemos para seguir anjo, não tinha palavra, Deus mandava anjo e pronto. Mas por que existe a palavra? Porque a palavra veio da boca de Deus. E todo aquele que quiser ser alicerçado e alimentado verdadeiramente deve dar crédito à palavra de Deus. Os homens se levantam, os reinos se levantam, líderes mundiais se proclamam, grandes homens surgiram na história, mas todos foram embora. Nenhum permanece. Só a palavra de Deus permanece. O propósito de Deus permanece. Deus diz nesse texto: eu irei adiante de ti, endireitarei os reis, os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro. Sabe para quem Deus disse isto? Não foi para nenhum judeu e não foi para o povo de Deus. Ele disse isso foi proclamado, uma profecia para Ciro, o rei da Pérsia, que não adorava a Deus, adorava Marduque, um deus falso. Mas como Deus levanta um profeta como Isaías para trazer uma profecia para um sujeito que nem acreditava em Deus? Que coisa estranha! A profecia não foi para ele, foi para nós, foi para o povo judeu, porque quando o povo judeu teve ciência de que Deus havia dito que iria levantar um líder mundial, e isso aconteceu, a fé dos judeus se alicerçou. A minha fé se alicerça em saber que tudo isso que foi predito aconteceu na história, não é ficção, não é história de carochinha, não é fada, não é lenda, é realidade, é história. Se você for buscar nos livros de história, você vai encontrar que surgiu o rei Ciro, que ele venceu Nabucodonosor, que ele demoliu e acabou com os muros da Babilônia. A Babilônia tinha muros magníficos, com portas extraordinárias de bronze, ferrolhos de ferro, e veio o rei Dário, depois de Ciro, e destruiu os muros da Babilônia, quebrou os portões da Babilônia, destroçou os ferrolhos da Babilônia, porque Deus mandou, e ele nem sabia disto. Nem tinha conhecimento, mas mesmo sem ter conhecimento, Deus comanda a história. Ele é o Deus que manda no universo. Se não fosse assim, irmãos, eu não estaria falando para vocês dessa verdade bíblica. O sujeito nem imaginava que existia Yahvé, muito menos imaginava que existia um profeta Isaías, mas o Deus que manda na história, levanta Isaías, profetiza séculos antes, e depois esse homem surge na história, sem mesmo saber por que ele havia nascido, mas o Deus da palavra cumpriu com os propósitos, porque a vontade de Deus prevalece, e assim continuará, a palavra de Deus sendo proclamada. A partir do momento que eu deixar de existir, outros se levantarão. Depois que vocês deixarem de existir, outros ocuparão esse espaço. E a palavra de Deus vai ser proclamada, o nome de Deus vai ser revelado, e o Senhor vai levantar outros e outros e outros, até o número daqueles que têm que ser salvos se completarem. É assim que a Bíblia diz. E qual é esse número? Eu não tenho a mínima ideia. Mas eu presumo que seja um número muito grande. Por quê? Porque a população do mundo está aumentando exponencialmente. Hoje nós já somos 7 bilhões e 500 milhões de pessoas no mundo e crescendo.
E o número daqueles que já morreram? Já deve ter morrido por volta aí de uns 5 bilhões de pessoas desde quando o mundo foi criado, ou mais. E desse grupo que morreu, provavelmente 1 bilhão de cristãos já morreram. Então já foram 1 bilhão de pessoas salvas, e tem hoje no mundo por volta de 2 bilhões e 500 milhões de cristãos no mundo. Então, como que vai ser esse céu? Quanta gente, quantos bilhões de pessoas transformadas, com nome novo, com nova característica, com nova fisionomia, diferente do que nós somos hoje. Eu creio nesse Deus, porque Ele é o Deus que cumpre. E a minha vida e a tua vida deve estar pautada nisto. Não é na promessa que fulano ou beltrano me fez. Eu estou pautado na promessa da palavra de Deus. É isso que sustenta o cristão. Quem vive, irmãos, apenas seguindo profecia A ou profecia B, saltando de um campo para outro, pulando de uma pedra para outra, uma hora pode cair. O pé pode se resvalar e cair, e alguns não levantam mais. Mas se você estiver alicerçado na palavra, pode surgir o profeta que for. Se ele for profeta de Deus, ele vai falar condizente com a palavra. Se for um homem ou uma mulher de Deus, ele não pode contrariar nada do que a palavra diz. E aí nós vamos dar crédito. Mas se surgir profeta que seja, mesmo que ele faça sabonete normal se transformar em ouro, mesmo que ele faça chover cristais do céu, se ele estiver falando alguma coisa que é contrário à palavra, que ele seja maldito, que ele e ela sejam malditos. É assim que a Bíblia diz. E ainda mais, o apóstolo Paulo falou: se um anjo vos aparecer, se um anjo de luz vos aparecer, e ele te falar de um outro evangelho que não seja este, que ele seja maldito. Então, para os crentes adoradores de anjo, saiba disso. Os anjos foram criados para nos servir, irmãos. É para isso que os anjos existiram. Eles foram criados para adorar a Deus e para servir aos seres humanos. Você lê em Salmo 91. O que diz a respeito disso? A respeito que o Senhor nos coloca quem à nossa volta. Ele manda legião de anjos. Então a função deles é a função de proteção. E em alguns casos Deus os envia para trazer algum recado em situações especiais. Mas qual é a maior parte da função angelical? Proteção. Para isso, proteger. Não é anjo da guarda, não. É diferente, tá? Você não tem um anjo da guarda. O Senhor envia anjos. Você não anda com o anjo do seu lado. Em situações necessárias, Deus envia anjos para te socorrer. Você não anda com o anjo da guarda. Isso não é bíblico, tá? Crente nenhum anda com o anjo do lado. Ouviu, meu anjo? Fica quieto aí. Essa não é uma visão cristocêntrica e não é bíblico. Tá? Então, se alguns lugares aí tem um pessoal que até seleciona nome de anjo, fala, tem vários livros aí com nome de anjo. Eu tenho um livro que tem vários nomes de anjo. Não sei de onde eles tiraram, mas tem. E fala a respeito dessas situações todas. Então, o que nós podemos colher de tudo isto? A fé do povo de Deus foi restaurada. Eles estavam destruídos, o templo destruído, os muros destruídos, estavam uma terra distante. Deus os traz de volta, manda reconstruir o templo, reconstrói os muros. Deus levanta outras pessoas e restaura o seu povo. Até chegar o tempo de Jesus nascer, foram muitos séculos, e Deus alterando a história para que tudo favorecesse a vinda de Jesus. Deus continua agindo na história para que a tua vida e a minha vida também siga os propósitos dele.
Então vão acontecer coisas, ou estejam acontecendo, e você fique firme nas promessas de Deus. Algumas delas podem não serem boas a princípio, mas se você está pautado no propósito de fazer a vontade de Deus, Deus vai te guiar pelo caminho certo. E é a vontade dele, irmãos, que nós cresçamos, que nós aprendamos mais a respeito dele. Então o que o crente deve fazer? O crente fiel, confiar plenamente no Senhor, não duvidar, creia no Senhor, e assim Deus vai continuar trabalhando na nossa vida, alicerçando a cada um de nós, fortalecendo a sua igreja, nos dando direcionamento para que o corpo de Cristo se fortaleça nessa terra, e que você seja um homem e uma mulher de Deus, fortalecido, alicerçado, orientado e fazendo principalmente a vontade dele. Esse é o propósito de tudo isso. Uma das palavras que você pode tomar para si de uma forma profética: os caminhos que estavam tortos serão endireitados. Então tome isso para a tua vida. Tudo aquilo que porventura não esteja como você gostaria que estivesse, e nós cremos nas palavras proféticas da Bíblia: o Senhor endireita os caminhos tortuosos. Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de ouvirmos a tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, por mais uma noite nos reunirmos, cantarmos, louvarmos a Ti. Nós nos vemos mais uma vez, Senhor, e isso muito nos alegra. Estamos, ó Pai, firmados na Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade. Os Teus propósitos, Senhor, são propósitos perfeitos. A Tua vontade é perfeita, e nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para reverenciar a Ti, para entender, Senhor, e procurar fazer a Tua vontade e o Teu querer. Abençoa, grandioso Deus, essa igreja, Pai. Fortalece os Teus filhos que aqui estão, fortalece seus servos, suas servas. Prepara-nos, ó Pai, para podermos trilhar esse caminho e sermos fiéis a todos os propósitos que o Senhor colocou para cada um de nós. Nós te agradecemos no nome bendito de Jesus. Amém.